intitulei essa palavra como o Evangelho que pregamos. Repita comigo, o Evangelho que pregamos. Oh, você é muito privilegiado, irmão. Então, um irmão cheio do Espírito, que vai na sua casa, para falar do Evangelho, para levar lá a vida de Deus, né? Ou até para lá, comer aquele churrasco abençoado. Eu quero dizer uma coisa para você, a visita desse irmão é superior à visita até mesmo de anjos. Sabia disso? Por quê? Porque Deus entregou o Evangelho aos homens. O Espírito de Deus veio habitar dentro de você. Muitos presumem que a salvação é um fim em si mesmo, mas não é. A salvação é apenas um concerto de rota. Então, há algo que está no coração de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. É isso que está no coração do Pai, até mesmo antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o homem, era isso que estava no coração de Deus. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então o homem pecou, o homem se tornou inapto para cumprir esse propósito de Deus. Então Deus vem, tá, e salva o homem através de Cristo Jesus. Então Deus salvou o homem para quê? Deus salvou o homem para trazer o homem de volta para o seu propósito. Então é isso que está no coração de Deus. Deus salvou você com um objetivo. Deus chamou você lá de onde você estava, não sei onde que você estava, o que você estava fazendo, tá? Mas eu sei que antes de Cristo nós vivíamos para nós mesmos, os nossos sonhos egoístas, nós vivíamos no pecado. Mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos regenerou, nos tornou filhos, mas há um propósito eterno na sua salvação. Deus espera que você anuncie o Evangelho. Deus espera que você fale do Evangelho. Deus espera isso de você, amém? Glória a Deus, diga para alguém aí que está do seu lado, você foi chamado para anunciar o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Abra a Bíblia, a sua Bíblia lá em Romanos 10, 13 ao 15, diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. É preciso invocar o nome do Senhor, não basta crer em Deus, é preciso invocar, é preciso falar para ser salvo. Aí o apóstolo continua, como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Evangelho significa boas novas. Então, quando você foi salvo, você tem sido restaurado, tem sido curado, você, a sua família, você está aqui todos os domingos, você está lá na sua reunião de célula, é por um objetivo, Deus quer usar você. Precisamos de uma vez por todas, irmãos, romper com aquela mentalidade do shopping espiritual. Qual é a mentalidade do shopping espiritual? Você, irmã, vai lá no shopping para quê? A minha esposa sempre com essa, queria ir num lugar diferente. Vamos lá no shopping. Mas aí chega lá no shopping, vê algo bonito. Aí eu fui uma vez, duas, três, aí eu comecei a compartilhar com ela. Não dá, nós vamos ter que passear em outro lugar. Não dá para passear aqui no shopping. Então você vai lá no shopping para quê? Você vai lá para comprar. É isso. Muitos pensam que a igreja é um tipo de shopping espiritual. Não, ele não vem
para o culto para comprar uma calça, uma camisa, um sapato, uma bolsa, mas ele vem para receber uma bênção espiritual, talvez até mesmo comprar, né? Vou dizimar, ofertar, vou comprar uma bênção. A mentalidade, às vezes, lá na vida da célula é o quê? É ir para lá, para a reunião, para receber. Eu preciso receber. É óbvio que você vai ser abençoado, que você vai receber. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É preciso romper, a maturidade tem a ver com isso. Quando você se converte, né, é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você não tem problema nenhum. Mas conforme a maturidade for vindo, você vai perceber que melhor do que receber é dar. Melhor. Então Deus chamou você, esse é o chamado em comum, está lá em Mateus 28, 19. Olha só, as últimas palavras de alguém, elas são importantes ou não são? Então digamos que tem alguém lá no leite morte, e essa pessoa chama toda a família que ele precisa falar. O que ele vai falar lá? Olha pessoal, cuide do meu carro, lave o meu carro toda semana. É óbvio que não vai perder tempo com essas coisas. Talvez se não houve perdão, agora vai pedir perdão, se tem que restaurar um relacionamento, vai ser feito, porque são as últimas palavras daquela pessoa. Olha só, essas foram as últimas palavras de Jesus, antes de ir para a direita do Pai. Ele disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é isso que Jesus resumiu aqui. Paulo, em Romanos, ele nos trouxe um raciocínio, tá? Lógico, mas Jesus resumiu mais ainda. Jesus disse, vai, fazei discípulo. Esse fazer discípulo envolve tudo aquilo que Paulo falou lá, no versículo que eu comecei aqui. Mas Jesus diz, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Esse é o chamado em comum de todos nós. Nem todos vão ser pastor, que nem eu sou, de uma igreja local. Mas todos são chamados para anunciar o Evangelho. Quando você chegar diante de Deus, é isso que o Senhor vai perguntar para você. É isso. Imagina que você é mãe, você sai de casa e diz para sua filha, minha filha, lava a louça. Mas aí você chega em casa e a pia continua daquele jeito. O que é que você vai dizer para ela? Minha filha, mas eu não te pedi para te lavar a louça, tem que ser obediente. Ela vai dizer, mãe, eu encerei o chão, eu limpei o chão, fiz tudo. Mas não foi o que a mãe pediu. Você tem que cuidar para você não fazer isso com Deus. Você entende? O Senhor pediu filhos. Há algo que você pode dar para Deus que Deus não tem ainda. O que Deus não tem, irmão? Complicado você dar presente para gente rica. Por quê? Porque já tem tudo. Você pensa, vou dar um tal, mas fulano já tem. Mas eu vou fazer, mas não adianta, ele já tem. É complicado? E aí se for para homem, pior ainda. O que você pode dar para Deus que Ele não tem? Existe uma coisa que você pode dar para Deus. Sabe o que é? Filhos. Filhos. Jesus morreu por todos. E há muitos filhos, criaturas, que estão longe de Deus. Mas o Senhor morreu por elas. Você pode dar filhos para Deus. Amém? Existe um ditado aí, bem conhecido no meio dos crentes, que é o seguinte, às vezes está até lá nos adesivos. Pregue o Evangelho e, se necessário for, use palavras. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você concorda? Amém? É não amém aqui. Não tem como você pregar o Evangelho sem usar palavras. Não tem como. O seu testemunho é importante. Mas a pregação do Evangelho, você tem que falar. É quando você fala o Evangelho, Paulo diz, como crerão se não conhecerem? Como? Como que eles vão depositar a fé em quem de que nunca ouviram?
É impossível. Impossível alguém ser salvo se alguém não anunciar, se alguém não falar. Fale do Evangelho. Fale, abre os seus lábios e fale. O poder não está nas suas palavras bonitas, na sua retórica. O poder não está em você, o poder está no Evangelho. Sabia disso? O poder está no Evangelho, o poder está na palavra. Muitas pessoas acreditam nessa bobagem do poder das palavras. Eu não acredito da seguinte forma, que se você falar vai acontecer, tá? Eu acredito no poder da palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, aí sim tem poder. Você entende? Então, quando você anuncia o Evangelho, as pessoas serão salvas. Aleluia! Então, o apóstolo faz esse raciocínio lógico aqui. Os cristãos são enviados para pregar. Ao ouvir a palavra, os incrédulos crerão, invocarão o nome de Jesus e serão salvos. Esse aqui é o raciocínio que o apóstolo Paulo está fazendo. Pregar o Evangelho. Queria ponderar algumas coisas aqui, antes de entrar aqui na palavra propriamente dita. Eu estou na introdução ainda. Primeiro, em relação a falar do Evangelho, mantenha sempre vivo esse senso de chamado dentro de você. Pessoas que anunciam o Evangelho, pessoas que levam salvação para outras, elas têm algo em comum, há um senso de chamado dentro delas. Não permita que se apague esse senso de chamado, que você foi chamado por Deus. Não é só o pastor da igreja local que foi chamado, você foi chamado. Se você é médico, você foi chamado para ser médico e vai ser uma bênção, vai ganhar vidas para Jesus lá no seu escritório, no seu consultório. Se você foi chamado para ser vendedor, você de alguma forma vai ganhar vidas lá. Você foi chamado por Deus. Mantenha vivo esse senso. Segundo, aqueles que são cheios do Espírito rompem com a timidez. E quando falam, tocam no espírito da pessoa. Então, é preciso ser cheio do Espírito. É pelo poder de Deus que nós anunciamos. Amém? E o seu testemunho é importante. Diga para alguém, seu testemunho é importante. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, muitos irmãos presumem que testemunho de verdade mesmo é só aquele camarada que foi curado do câncer. É aquele camarada lá que estava nas drogas, estava perdido, ou aquele jovenzinho que estava lá na promiscuidade, na prostituição, e agora, esse é um testemunho forte, pastor. Amém. Amém, mas eu quero dizer, todo testemunho é poderoso. Depende de quem está ouvindo. O seu testemunho é muito mais impactante para algumas pessoas do que às vezes o testemunho daquele que foi livre das drogas. Você entendeu? Porque existem pessoas que nunca se envolveram com droga. Existem pessoas que o problema dela era o dinheiro, amava o dinheiro, tinha uma vida confortável, mas uma vida infeliz. Aí um irmão chega lá e diz: olha, eu não era pobre, eu não era miserável, eu não usava drogas, eu era até conhecido na sociedade, mas eu era infeliz. Você entende? O testemunho desse irmão é poderoso para aquela pessoa, é muito mais poderoso do que o do drogado. Mas aquele camarada que viveu na promiscuidade, aquele jovem que foi liberto lá da vida sexo ilícito, né, das noitadas, ele chega para outro jovem que está na mesma vida, ele diz: olha, eu sei, não satisfaz, quanto mais a gente se envolve com o mundo, mais vazio a gente fica, mas eu encontrei algo que me satisfez. Esse testemunho para aquele jovem é impactante. Para o outro, aquele que tinha dinheiro e tudo, não é tão impactante. O seu testemunho é poderoso, e o seu testemunho será instrumento para salvar pessoas. Anuncie,
Fale. Mas pastor, é tão pouco ainda o que Deus tem feito. Fale desse pouco. Você vai ver, pessoas vão ser transformadas através desse pouco que você acha que é pouco. É pouco nas suas mãos, mas quando você coloca nas mãos dele, se torna muito. Amém? Então, de que forma devemos anunciar o evangelho? Esse evangelho é poderoso, mas há um espírito. Há uma forma que devemos anunciar esse evangelho. Tá bem? Então, eu queria compartilhar 3 coisas aqui que eu considero muito importante. Primeiro, servindo no Espírito. Lá em Romanos 1:9, o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus é quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, que é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, Paulo serve a Deus aonde? No Espírito. E você serve a Deus aonde, irmão? Eu sirvo a Deus em casa, pastor, eu sirvo a Deus Não, mas não é disso que eu estou falando, irmão. Ser filho de Deus, em última análise, é seguir o Espírito de Deus que habita aí agora no seu espírito. Nem tudo você tem oportunidade de perguntar para o pastor, para o líder de célula. Você tem N decisões durante o seu dia, que você não tem nem oportunidade de aconselhar com ninguém. Como que você faz? Você tem que ouvir o Espírito. Você tem que ser guiado pelo Espírito. E quando você procura alguém para ser aconselhado, o que você procura? Alguém que vai me dar umas palavras sábias, né, pastor? Irmão, quando você procura alguém para ser aconselhado, procure alguém que possa ser um canal para Deus falar com você. É isso. Quando eu procuro meu pastor para me aconselhar, eu procuro ele para ouvir a voz de Deus através dele. Eu não procuro ele para ouvir dele, porque ele não tem para me oferecer o que eu preciso. Eu não tenho para oferecer para você o que você precisa. Só ele tem. Só Jesus tem. Você está me entendendo, amém? Bem, então, a primeira coisa que precisamos entender é que a carne faz oposição ao Espírito. Diz assim, lá em Gálatas 5,17, vou ler bastante versículo, você vai ter que correr aí para me acompanhar. Gálatas 5,17, porque a carne milita, ou seja, ela faz oposição contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então você tem 2 opções hoje. Você anda segundo a carne. Pastor, o que é a carne? A carne não é a carne do churrasco, irmão. A carne que a Bíblia está falando aqui é tudo aquilo que você era antes de ter Jesus. Até aquela sua bondade, né? É isso, tudo aquilo que é desprezível. Sabe quando você peca, e aí o Espírito constrange você, você diz, rapaz, não agi conforme o homem de Deus que eu sou. Pois é, ali é a carne. Sabe esses pensamentos, essas inclinações que a gente tem, às vezes, para aquilo que é errado? Isso é a carne. Sabe aquela vontade de você falar uma fofoca? Difamar o nome de alguém? Pois é, isso é carne. Sabe aquela disposição para orar? Pois é, isso é carne. Aquela disposição para perdoar é carne. Você entende? Paulo está dizendo que a carne faz oposição ao Espírito. Então, os que andam no Espírito, primeiro, eles andam por fé. Você precisa aprender a andar por fé. Eu estou falando aqui para você ter sucesso no seu chamado. Para você ter sucesso no seu chamado, ganhar muitas pessoas para Jesus, você precisa andar no Espírito. Quer um exemplo claro?
Quantas vezes o Espírito impeliu você para falar de Jesus para alguém, mas você ficou com vergonha, você ficou tímido, você ficou com medo de ser rejeitado? Pois é, o Espírito limitou com a carne. E se você não falou, você fez o quê? Você andou segundo a carne. Então, para você andar no Espírito, algumas dicas para você andar no Espírito: ande por fé. Não ande por vista. Pessoas que andam por vista são pessoas que vivem uma gangorra, sabe, uma montanha russa, né? Não é gangorra, é assim, né? Montanha russa é assim. Tem gente que é assim, um dia ele vai ganhar o mundo para Jesus, o outro dia já está desviando. Aí o outro dia ele ama os irmãos, mas outro dia está odiando os irmãos, que os irmãos não têm condição. Outro dia a família dele é a melhor família do mundo, mas outro dia já a família é a pior do mundo. Você convive com alguém assim? Não precisa levantar a mão, por favor. Diz assim: misericórdia. Não é fácil conviver com gente assim. Não é fácil, é complicado você conviver com gente carnal. Que eles vivem pelas emoções, eles vivem por aquilo que eles estão sentindo. Eles vivem baseado nas suas ponderações, na mente apenas. Mas Deus chamou você para andar no Espírito. Então você tem que andar por fé. Fé é simplesmente você ver tudo com os olhos de Deus. Quando você olhar para o seu esposo, talvez o seu esposo não está aqui, está em casa, talvez ficou lá bebendo a cervejinha dele, 51, a número 1, não sei. Você vai chegar em casa, ele já está naquele vermelhão. Quando você olhar para ele, você vai ver o quê? Alguém um tanto desprezível até, né? Você vai dizer: eu orando por esse traste lá no culto, e ele em casa aqui, sabe-se lá fazendo o quê? Isso é o que você está vendo, mas aí você tem que andar por fé. Por fé, o que Deus diz a respeito daquele cara lá, daquele camarada? Que ele já foi salvo. Porque o dia que você entregou sua vida para Jesus, você e a sua casa. Leia lá, leia Atos, a comunidade de Atos. Você, pelo menos o livro de Atos, você tem que ler uma vez, 2 vezes por ano, né, irmão? Você faz parte da comunidade de Atos. Cria vergonha, né? Entende? Leia lá em Atos, você vai ver. Todas as vezes que alguém entregava a vida para Jesus, era ele e a sua família. Os evangelhos. Quando Jesus foi na casa de Zaqueu, o que ele disse? Hoje houve salvação na vida do Zaqueu, só do Zaqueu. Agora tem a mulher, tem os filhos. Não, Jesus falava o seguinte: hoje houve salvação nessa casa. Era sempre para casa, sempre para a família. Aí você vai olhar para aquele camarada e você vai dizer: oh Deus, o que eu estou vendo não é bom, mas eu vou enxergar com os teus olhos, pela fé. Pela fé. Isso, você andar por fé, vai trazer uma revolução para a sua vida, uma revolução para os seus relacionamentos. Só pode andar no Espírito quem anda por fé. Para andar no Espírito, você também tem que andar no sobrenatural. Sobrenatural. A sua tendência, segundo a carne, é tomar decisões baseado em avaliações. Você não faz isso às vezes consciente, mas é inconsciente que você toma essas atitudes. Vou dar um exemplo para você. Alguém que foi traído. Alguém que foi lá magoado nos relacionamentos. Aquela pessoa, isso é automático, às vezes você nem percebe o que está fazendo, mas você, no próximo relacionamento, o que você faz? Mais devagar. Não dá para a gente se entregar, confiar tanto nas pessoas. Por quê? Você está andando baseado nas suas, aqui ó, entende?
Aí, se você conviveu numa família lá, de repente, que seu pai batia na mãe. Como é que as meninas que chegam aqui na vida da igreja, que o pai batia na mãe, que o casamento era uma desgraça, o que ela pensa? Não vou casar. Ou se tem um relacionamento, não quero ter com um homem, então vou ter com outra mulher. Por quê? Ponderou, apenas ponderou. É verdade isso? Não é verdade. Então você tem que andar no sobrenatural. Ande no sobrenatural de Deus. Amém? Então, a vida cristã, irmãos, ela é caracterizada por duas substituições. Primeiro, Jesus morreu no seu lugar. Segundo, agora Jesus vive através de você. Assuma a responsabilidade de falar do amor de Deus para quem convive com você. Você tem que sair hoje daqui com essa responsabilidade. A responsabilidade é minha, de ganhar minha família para Jesus. Os meus vizinhos, meus colegas de aula, de serviço, é minha. Você sabe que o diabo, ele me iludiu por muitos anos com isso. Porque eu sempre ficava esperando um pastor, alguém poderoso, um irmão cheio do Espírito, que ia ganhar o meu pai e minha mãe para Jesus. Passou 1 ano, passou 2, passou 5, passou 10 e nada. Até o dia que eu descobri que a pessoa que ia ganhar eles para Jesus era eu. Seria através de mim, através dos meus lábios, eu ia anunciar o Evangelho para eles. Eu iria orar por eles. Até porque ninguém tinha mais encargo do que eu por eles. Às vezes você quer que um irmão vá lá e ganhe o seu filho para Jesus. Também, Deus pode usar e vai usar os irmãos. Mas ninguém pode ter mais encargo pelo seu filho do que você. Porque se alguém tem mais encargo pela minha filha do que eu, de falar do Evangelho para ela, de anunciar Cristo para ela, tem algo errado comigo. Amém? Você está me entendendo? Então, assim, Jesus hoje ele quer viver através de você. Os seus olhos são os olhos de Jesus, os seus pés são os pés de Jesus, as suas mãos são as mãos de Jesus. Por isso que o pecado é algo tão grave na sua vida, irmão. Porque você está levando Jesus junto com você. Você acha que o Espírito Santo sai para você pecar? Não, não sai. Você é a expressão de Cristo nessa terra. Deus decidiu, pela sua infinita graça, refletir a glória dele através de você, através de mim, levar o Evangelho da graça, do reino, através de nós. Está lá em Gálatas 2, 19 e 20, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Você está crucificado com Cristo, amém? Então perdoa. Quem está crucificado já morreu. Morto não sente raiva nem mágoa de ninguém. Logo já não sou eu quem vive. Não é você quem vive agora, é Cristo que vive em mim. Oh, aleluia! E esse viver que agora tenho na carne, porque você ainda tem carne, ninguém virou super-herói espiritual aqui, tá? Esse viver que tem na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Aleluia! As sentenças mais poderosas que nós anunciamos do Evangelho, elas partem do nosso espírito e não da nossa mente. Eu sei que às vezes você pensa, rapaz, quando eu souber tudo da Bíblia, vou fazer agora maturidade CTL, vou fazer o seminário, aí eu quero ver se eu não vou ganhar as pessoas para Jesus. Quando eu souber os versículos memorizados, souber tudo, tintim por tintim, tudo isso é muito bom, mas eu quero dizer, não é isso. Não é esse tipo de coisa que ganha as pessoas para Jesus. Deus não ganha nada com a sua ignorância. Deus não ganha nada com fumo e com volteio, meu irmão. Acredite. Mas não são essas coisas que atraem as pessoas para Cristo.
Não são. Quando você fala algo que brota do Espírito, isso toca as pessoas. Se você fala da mente, você toca a mente. Se você fala algo do Espírito, toca o Espírito. Às vezes são as mesmas palavras, mas dependendo de quem fala, é diferente. Você já percebeu isso? Já percebeu? Às vezes pode ser até o mesmo louvor, mas dependendo de quem canta, é diferente. Espírito. A obra que nós estamos edificando é no Espírito. O nascimento acontece no Espírito. Se você está recebendo essa palavra no seu espírito, você não sai o mesmo daqui. Se você está recebendo só aqui, é uma palestra bonita que você ouviu. Ou feia, não sei. É no espírito que a obra acontece. Segunda coisa que eu acredito que é importante, nós ganhamos as pessoas em oração e intercessão. Você não pode fazer uma tarefa celestial sem uma ação consistente nas regiões celestiais. A salvação das pessoas é algo natural? É ou não? Não é. Não é. A salvação das pessoas é sobrenatural. Você não tem condição de se mudar. Você que está casado aí há 10, 20, 30 anos, você já descobriu que não tem condição também de mudar o seu cônjuge, e você acha que você tem condição de convencer alguém a respeito de Cristo, você também não tem. É uma obra sobrenatural. Se é sobrenatural, então nós precisamos orar. Precisamos orar. A oração é a forma que você dá acesso a Deus, às coisas na sua vida. Se você não ora, você não dá acesso a Deus a nada. Precisamos, uma das coisas que eu mais falei aqui nesse tempo da pandemia, transforme as suas crises em oração. Às vezes você está sentindo aquele vazio, mas não é o vazio do mundo, não é o vazio da depressão, às vezes é o vazio de falta de oração. Você às vezes não está se sentindo estranho? Eu às vezes estou me sentindo um pouco estranho, uma coisa engraçada, parece que não está fluindo. Eu já sei. Eu preciso orar. Eu preciso colocar um louvor, eu preciso louvar a Deus, eu preciso me expor aqui à vida de Deus, à presença de Deus. Quando isso acontece, rompe. O vazio vai embora. Seus olhos se abrem. Você é liberado. Você diz, meu Deus, como é que eu estava pensando daquele jeito? Oh, como é que eu estava andando daquela forma ali? Oh, agora sim. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Por quê? Porque você rompeu com aquilo que é natural e você invadiu o sobrenatural. Então precisamos interceder. Essa era a prática da igreja em Atos. Atos 2,42, como viviam os convertidos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oração é uma das coisas mais resistidas na sua vida. Oração é uma das coisas mais resistidas na minha vida de fé. Por quê? Porque se você rompe em oração, você rompeu em tudo. Você entendeu? Orar não é perder tempo, orar é ganhar tempo. Às vezes você leva uma semana para perceber algo que você perceberia com 7 minutos de oração. Quem já tomou uma decisão, uma atitude errada na vida aqui? Agora pode levantar a mão. Se você não levantar, talvez você não vai até o final desse culto, você vai ser arrebatado. Todos nós. E se você tivesse orado? E se você tivesse gastado tempo diante de Deus? Quem ora erra menos. Sabia disso? Oração é poderoso. Se você quer ganhar pessoas para Jesus, ore. Ore.
Por que você precisa orar? Porque você não entende. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que nós não entendemos tudo que está ali em voga diante de uma circunstância. Você não entende. Às vezes nós queremos, nos precipitamos, né, em falar, nos precipitamos em tomar, mas às vezes você não tem noção de tudo que está ali. Então, quando você ora em línguas, então, uma percepção espiritual, algo no mundo do espírito vai acontecer. Às vezes, não tem aquela pessoa que você diz, eu não entendo por que o fulano não se converte. Você não conhece alguém assim? Eu conheço muitas pessoas assim. Vocês não entendem por quê? Por que não está na igreja ainda? Viu só? Você não entende todas as coisas. Você é limitado. Mas quando nós oramos, e quando oramos em línguas, o Espírito Santo ora, ele intercede, ele ajuda você a orar. Nós deveríamos de orar mais em línguas pelas pessoas, pelos nossos familiares que ainda não estão servindo ao Senhor. Sabe qual é a prova de que eles um dia vão estar aqui na vida da igreja? Sabe qual é a prova? É que você está aqui. Você não era a flor que se cheirasse, irmão. É ou não é? Ou você ainda está iludido a respeito de você mesmo? Tem irmão que está iludido ainda. Não tem problema, irmão. Você vai chegar lá. Vai. Deus não te mostra tudo de uma vez, que é para te não cair duro. Você é estranho, confuso, inseguro, às vezes quer umas coisas que não consegue explicar. Até para comida, o negócio é engraçado às vezes. Com vontade de comer uma coisa, mas é doce, mas não sei o que é. Olha só. Imagina para as outras questões. Para as questões da vida, dos problemas. Mas você está aqui. Deus alcançou você. Tem pai que esquece rápido aquilo que ele era quando ele era adolescente, quando ele era jovem. Meu irmão estava falando que ele e a minha cunhada comentando, né, que a filhinha dele estava andando de bicicleta. E aí eu falei para eles, foi a minha irmã que me ensinou a andar de bicicleta. Aí surgiu o assunto, como que ela fez? Ela me levou para cima de uma lomba, não era pouca coisa, era bem íngreme. Ela me colocou em cima da bicicleta e me empurrou. Foi assim que eu aprendi a andar de bicicleta. A minha irmã é esposa do pastor William. Você vê ela hoje, você não diz que ela ensinava os irmãozinhos dela a andar de bicicleta desse jeito. Teve outra vez que ela afrouxou, é essa a palavra? As polcas da bicicleta do nosso vizinho. E aí ela foi para cima da lomba também. E ela foi bater uma corrida, nós chamávamos de pega. Bateu pega já, irmão? Você tem mais de 30, irmão. Então, e ela foi bater um pega. Aí quando ele saiu, né? Soltou a roda, ele quase se matou. Tá. Aí eu estou falando aqui, você está lembrando das suas. Você entendeu? Então, interceder é muito importante. Orar em línguas, porque você não entende todas as coisas, você é limitado. Então, orações fervorosas e cheias de fé tocam a Deus. Vou falar uma coisa para você. Oração que não toca você, não toca a Deus. Para tocar Ele, tem que tocar você. Você sabia disso? Você está orando pela salvação da sua família, mas não adianta, pastor, muitos anos. Mas qual foi a última vez que você chorou pela salvação dos seus familiares? Isso não toca você, irmão. Tem que tocar você.
Você entende? Nós só vamos conquistar o dízimo dessa cidade. Antes de nós conquistar o dízimo dessa cidade, 300 mil, quantos é? 30 mil? 30 mil. É isso que nós queremos. Amém? Não sei se vai ser eu, vai ser a Luísa com o esposo dela, o que vai ser, mas o Senhor vai nos dar em nome de Jesus. Agora, é preciso orar, é preciso chorar por essa cidade, chorar pelos perdidos, se importar com eles. Você não ganha ninguém para Jesus porque você fala mal ainda, irmão. Você não chora e ainda fala mal. Como é que Deus pode dar o dízimo dessa cidade para você se você vive falando mal dela? Você não vai ter. Você nunca tem aquilo que você fala mal. Você só tem aquilo que você honra. Então, a nossa oração, o fervor da nossa oração, tá? Sempre digo, né? Aquilo que ferve por dentro, cheira por fora. Se você é apaixonado, se você realmente quer, em algum momento você demonstra isso. Então, chore pelos seus. Chame para você a responsabilidade de pessoas que Deus tem colocado diante de você. Não sei, talvez lá é o padeiro, é o mecânico, é o vizinho, é um parente. Porque às vezes as pessoas consideram você lá na sua família. E você acha que é para que isso, irmão? Que é para você se sentir o bonitão, gostosão? É óbvio que não. Para você anunciar o Evangelho. Se Deus deu uma posição para você lá na sua profissão, anuncie o Evangelho. Porque um patrão falando para um funcionário, a palavra dele tem mais poder. Tem mais influência, o cara vai pensar, poxa vida, esse cara aqui é patrão, ele ganha bem aqui e ele serve a Jesus. Preciso ir lá nessa igreja. Preciso conhecer esse Deus também. Eu pensei que era só gente medíocre que servia a Jesus, mas estou vendo que não é. E por último, anuncie o Evangelho com poder e autoridade. Olha só o que Paulo, lá em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sabe o que é ser uma testemunha? É dar provas plausíveis. Só pode ser testemunha alguém que vivenciou. Você entende? Como que você pode levar o seu filho a ser educado se você não é? Você só pode levar ele a ser o que você é. Enquanto ele está com você, você pode ser até uma tampa para ele. Pede que cresça. Você entende? O Evangelho não é anunciado por sabedoria de palavras, mas por poder. Fica aqui a dica para o louvor. Estava escutando esse louvor, nós temos que tirar, é um louvor muito bom. É do Davi também. Não só de palavras, mas queremos poder. Amém? Alguém conhece o louvor, hein? Como é que é? Alguém canta um pouquinho aí, que eu me esqueci aqui. Ninguém tem coragem? Não queremos palavras, queremos poder. Palavras, mas poder. É isso. Poder. Poder. Você sabe que antes de Jesus realizar milagres, ninguém seguia ele. Jesus começou o seu ministério com um milagre, lá naquele casamento. Nós precisamos de mais milagres. Precisamos de mais poder. Mais manifestação do Espírito no nosso meio. Poder. Poder. A ordem de Cristo para os discípulos foi clara: recebereis poder.
Paulo, quando ele fala para a igreja, ele diz que o evangelho que eles pregaram não foi por força de sabedoria humana, ou seja, não foi por capacidade de oratória, de convencer alguém, mas foi pelo poder do Espírito. Poder. Jamais deveríamos anunciar o evangelho sem demonstrar todo o seu poder.